Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Bendito seja o nosso Deus. Nós estamos no curso Fé, essa é mais uma lição do módulo 2, como tomar posse da bênção, e essa é a lição parte B da lição número 2, cujo título é Os Princípios da Fé. Nós começamos a ver na lição anterior como as coisas espirituais funcionam, e nós vimos na lição anterior, na parte A, que nós somos considerados como reis por Deus, e nós temos que ser tal rei para poder entender o que a palavra de Deus diz a nosso respeito e assumir tudo aquilo que é nosso. Hoje nós vamos adentrar mais um pouco e vamos aprender um pouquinho sobre as coisas espirituais. Elas se discernem espiritualmente. Entendamos o seguinte: no livro de Deus, de 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, nós temos aqui uma grande orientação do Espírito Santo de Deus. Diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No versículo 15 de 1 Coríntios 2 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos entender isso aqui. Existe dois tipos de homem, dois tipos de pessoas em cada um de nós. Existe a pessoa natural, aquela que vive normalmente, como todo mundo vive, e existe a parte espiritual, a pessoa espiritual, que é a verdadeira pessoa, que todo mundo tem, mas só que eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador, ela é recriada, ela nasce de novo. Aí, pela primeira vez, o seu espírito consegue a luz. É uma nova criatura e o seu espírito tem condições de dirigir a sua vida. Ou seja, até então, a pessoa vivia naturalmente. Ela era dirigida pelos 5 sentidos, os quais são a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Essas eram as fontes de informação que a mente humana tinha, e dessa maneira a pessoa vivia. Ela andava segundo o que ela sentia, via, palpava, tocava ou provava. Bom, a partir daí, a pessoa então aceitou Jesus. Ela nasceu de novo. Ela já não é mais simplesmente uma pessoa natural. Ela é uma pessoa espiritual. Ela tem agora o seu espírito recriado. Mas se ela não souber disso, mesmo tendo o seu espírito recriado, ela vai continuar andando, falando, pensando, raciocinando, decidindo, praticando o mesmo que as pessoas do mundo fazem. E não são poucos filhos de Deus que não sabem disso e fazem exatamente isso. Por exemplo, quantas vezes um filho de Deus está enfrentando problema no seu lar? É uma senhora ou um homem. A gente fala filho no sentido genérico, né? É uma pessoa de Deus. E essa pessoa nasceu de novo. Ela é uma pessoa espiritual. Ou deveria ser. Mas ela não tem um entendimento. O que acontece? Ela está passando uma crise no lar. Ela vai procurar a sua mãe.
o seu pai, o seu irmão, o seu sogro, a sua sogra, o amigo tal, o professor tal, e confessa os seus problemas. Aquela outra pessoa pode ser o caso que ela também não seja espiritual, ou se já nasceu de novo, mas também não está no espírito, está na carne. E ela então vai dar um conselho segundo a lógica, segundo aquilo que ela acha que é certo, aquilo que ela confessa que é direito. E aquele cristão, nascido de novo, e muitas vezes batizado com o Espírito Santo, assume aquele conselho e faz o que aquela pessoa diz. Algumas vezes, aquela pessoa que deu conselho, ela pode ter aproximado da palavra de Deus. E aí, as coisas funcionam mais ou menos. Mas na maioria das vezes, ela está distante da palavra. Ela nem sabe o que a palavra de Deus diz. E aquele cristão vai praticar. E depois diz, mas eu não sei por que eu sofro tanto. Eu não sei por que a minha sorte é essa. Por que eu mereço isso? Ela não deveria ter feito isso. E o que ela deveria ter feito? Ela deveria ter procurado o Deus da Bíblia. Um dos nomes de Jesus, lá em Isaías, é que ele é conselheiro. Jesus é a palavra de Deus. Então nós temos que olhar não pela letra, nós vamos olhar a letra, mas meditando, e a palavra vai se revelar a nós. Quando a palavra se revela ao nosso espírito, e ela só pode revelar o espírito que é nascido de novo, aí nós vamos ter aquela luz. A gente vai e assume aquilo que a palavra diz. Aparentemente, pode ser diferente do que todo mundo está falando, mas nós buscamos a palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus e ela clareou-se para nós. Meu irmão, aquele conselho, aquela palavra ilumina o nosso espírito, nos dá uma segurança na vida e nós passamos a ser vitoriosos. Mas eu estou cansado de ver, eu digo cansado, pelo número de vezes que eu vi, filhos de Deus que caminharam com Deus 5 anos, 10, 20 anos. Bom, aí eles não esperavam que o diabo armasse mais uma cilada para eles. Mas só que o diabo não se converteu. Eu já sou de Jesus há 40 anos e posso ser de Jesus há 50, 60, 100 e o diabo ainda vai armar ciladas para mim. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou ter problemas com o demônio que vai armar cilada. E ele armou para aquela pessoa. E a pessoa esqueceu que a Bíblia é o livro que ela deve consultar. A palavra de Deus é o Senhor da vida dela. Ela nem pensou na palavra de Deus. Ela consultou com o cunhado, com o irmão, com a irmã e tomou uma decisão. Ela aparentemente estava certíssima. Aparentemente ela estava com a verdade. Só aparentemente. Esta pessoa vai arrepender-se num futuro próximo, vai ter um período de lua de mel com o demônio que ela nem vai ligar para isso, mas um dia ela vai cair na realidade. Vai chorar tremendamente. Em alguns casos não haverá perdão. Será mais ou menos como o caso de Esaú, que trocou a bênção por um prato de lentilha e depois buscou o arrependimento com lágrimas. E diz a Bíblia que ele não encontrou. Porque uma coisa é a pessoa buscar o arrependimento, outra coisa é ela encontrar o arrependimento. E quem está me ouvindo que já caiu e conseguiu o arrependimento missionário, a gente sofre, a gente corre para um lado, a gente corre para o outro, desespera de um lado, desespera do outro, e parece que não funciona. Parece que Deus está distante da gente, nada funciona. Não é isso não. Em muitos casos não vai funcionar nunca mais, mas na maioria dos casos funciona se a pessoa buscar de coração. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a pessoa então não busca a palavra de Deus. Ela age como uma pessoa natural. Ela tem esse potencial de ter nascido de novo e ser uma pessoa espiritual. Ora, aqui na palavra do Senhor Deus, 1 aos Coríntios 2,14, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E eu creio, aqui vai uma palavra minha, eu sou um pastor, mas eu creio que nem aos pastores nós devíamos buscar socorro. Nós devemos buscar o socorro do Senhor. É claro que se nós estamos fracos e o pastor está forte, ele está em comunhão com Deus, ele poderá nos ajudar dentro da palavra. O que ele sair da palavra não aceita, mas não é para aceitar mesmo, meu irmão. Não, mas é o pastor que falou. Olha, o que tem de gente aí quebrando a cara, literalmente, não é brincadeira.
Gente que está pagando um preço terrível de uma decisão impensada. Quem é que aconselhou? Bom, eu estava no ônibus um dia, eu vi uma pessoa conversar, e aquela palavra da pessoa me abriu o entendimento. Eu disse, eu estou dando mancada, eu tenho que mudar de vida. Faça isso não. Aquilo foi o demônio que fez. E você, como um bobo, como uma boba, aceitou plenamente. Não, foi a irmã da igreja, a gente estava conversando, ela disse, mas o que é isso? Você é casada com esse homem feio, esse homem baixo, esse homem alto, esse homem magro, esse homem preto, esse homem branco, esse homem rico, esse homem pobre. Você tem outras virtudes. E eu dei ouvidos, e quando eu vi, eu tinha caído. E caiu mesmo. E vai cair mais ainda. Mas vai cair tanto até o dia que você aprender que longe de Deus só há sofrimento. E se você não se arrepender a tempo, você vai para a eternidade se perder eternamente. Olha, as coisas espirituais, segundo a Bíblia Sagrada aqui, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Missionário, eu andei muito tempo igual bobo, igual boba. Tem pessoa que me disse, agora eu acordei, agora eu vou viver. Olha, se você fizer uma pesquisa no meio dos aidéticos, achou que precisava de uma droga. O outro achou que esse negócio de homem casar com mulher não é certo. O certo é fazer o errado, homem com homem, mulher com mulher. E hoje estão lá, arrependidos tremendamente. E se não tiverem encontro com Jesus, não vai ter solução para isso não. E você acha que no seu caso tem, né? Quando você vê a palavra de Deus falar, não adulterarás, tem gente que acha loucura, ri disso. Esse negócio de adultério já foi crime, hoje em dia que todo mundo faz. Não, senhor. Tem muita gente que é de Deus e não faz isso. Mas tem muito idiota fazendo. E a experiência é nova, e não sei lá mais o que. E brinca, abusa, debocha, achincalha com a Bíblia. O que é isso? Isso é do passado, hoje estamos no outro mundo. Não estamos não. Nós estamos no mesmo mundo em que o diabo influencia e está influenciando você. E quando você abrir os olhos, poderá ser tarde. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Algum mandamento de Deus lhe parece estupidez, loucura, coisa ultrapassada? Você está andando no natural, hein? Você não tem capacidade de compreender as coisas do Espírito de Deus. Continua dizendo. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha, meu senhor, minha senhora, meu irmão, minha irmã, é uma coisa trágica, triste, que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Não é pequeno o número de filhos de Deus que estão deixando o diabo derrotá-los completamente. Quem sabe eu estou agora falando exatamente com uma pessoa. E Deus está pondo o dedo diante de você dizendo, por quê? Por que você é tão bobo? Por que você é tão boba? Lembra da sua origem, do seu humilde começo. Como você está permitindo que o diabo lhe engane e lhe destrua? O que tem de gente nesse mundo que está se infelicitando, trazendo tragédia sobre a sua vida, permitindo ao diabo que na sua engenharia satânica ele comece a elaborar um plano que vai redundar num acidente. Num acidente de automóvel, de avião, de uma operação, dentro de casa, num acidente conjugal, num acidente financeiro, que você vai clamar, vai chorar por toda a eternidade. Missionário, eu cansei de viver uma vida sem dinheiro, e eu parti para algumas irregularidades, todo mundo faz, agora é que eu estou bem. Tá não. Agora é que você está mal. Porque, meu irmão, se o plano de Deus para a minha vida for que eu passe a vida toda com a caneca vazia, e não é, eu vou passar. Porque é melhor morar numa casa cheia de goteiras do que viver na abundância quando ela não é de Deus. Por que a pessoa quer porque quer? Não, eu quero ter o meu carro.
Eu quero ter a minha casa. Tá bom, vamos orar. Se Deus quiser, Deus vai nos conceder. Não, porque eu quero, porque eu só vou me realizar quando tiver o meu carro. E um dia, aquele próprio carro, que Deus não queria que ele tivesse, porque Deus sabia que o diabo tinha armado um plano para aquele carro da pessoa, foi com aquele carro que ela teve o acidente. E com aquele carro que ela entrou para a eternidade sem Cristo. Ou encurtou-lhe a vida, impedindo que ela crescesse, que ela desenvolvesse e que ela tornasse uma verdadeira bênção. Vamos acordar, vamos abrir os olhos. As coisas espirituais, elas se revelam espiritualmente. Para nós termos as revelações de Deus, e Deus quer que nós as tenhamos, nós temos que viver dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra, meditando, aprendendo com o Espírito Santo. Aí nós vamos crescer, nós vamos desenvolver e nós vamos descobrir aquilo que é nosso. Versículo 15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Eu volto a insistir: o carro, a casa, a conta bancária alta, aquela segurança que você está tendo, talvez seja um laço satânico para você. Eu não sou contra a pessoa ter um carro 2.5, ter uma casa 2.5, 20. A pessoa ter uma boa poupança 2, 3, 10. Eu não sou contra. E tampouco Deus o é. Mas nós temos que primeiro nos tornar pessoas espirituais, ou seja, guiados pela palavra de Deus. Pessoas sensíveis, não a voz que fala no ouvido, mas aquilo que o Espírito Santo revela. Ele nos guiará em toda a verdade. Quando nós tivermos esse tipo de tratamento da parte de Deus, nós vamos discernir bem tudo. Tem pessoa que discerne mal tudo. Tudo que ela faz é quebrar a cara. Ela não prospera, ela não melhora, a situação está difícil, ela não consegue melhorar. O que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. A pessoa não consegue distinguir, mas por que essa pessoa vai bem? Por que ela melhora? Porque Deus quer que a vida dele esteja na mão que a vida dessa pessoa esteja na mão dele. Olha, eu sempre digo sobre a pessoa que ouve o parente incrédulo, aquele que não tem o Espírito de Deus. Por exemplo, o filho se converteu, o pai era boa gente, meu filho, tudo bem, fico feliz que você está na igreja, né? Com essa onda de crime, de droga, ele ficou até feliz realmente. E o filho disse um dia: pai, eu estou terminando agora o 2º grau, eu senti a chamada para ser um pregador do Evangelho, Deus quer que eu seja um missionário dele. Oh, meu filho, que coisa bonita, né? Mas faz o seguinte, primeiro faça a faculdade, engenharia, medicina, o que for, depois você vai. Eu tenho condição, eu quero lhe pagar isso, eu fico feliz. O pai não é espiritual, e o filho aceitou. Foi para a faculdade, fez os 5 anos. No 3º ano encontrou uma moça, que também ia à igreja com ele, e namoraram, gostaram do outro. Como ele estava muito ligado em Deus, Deus não pôde revelar algumas coisas, ele não pôde ter o discernimento, e resultado, casaram-se. E foram felizes, tiveram ali 2 filhos, meia dúzia de filhos, sei lá quanto. Ele arranjou um bom emprego, continuou na igreja, dizimista, e o sonho de um dia ser missionário. Só que com 45 anos, houve um acidente e ele faleceu. E aí a família fica desesperada. Uma pessoa diz: mas por quê? Se ele era um filho de Deus. Quando Deus chamou ele para pregar o Evangelho, não só porque Deus queria ele no campo para ganhar pessoas, como Deus sabia de toda aquela trajetória dele. E que o diabo tinha planejado aquele acidente. Exatamente no dia que ele pegou o carro para ver um cliente, para ver uma planta que ele ia fazer, uma indústria que ele ia construir, que teve aquele acidente. Deus já sabia disso. E Deus então, sabendo que era impossível ele sair fora daquela situação, chamou ele para pregar o Evangelho e tinha dado para ele uma missão. Ele ia até para um outro país onde nunca o diabo ia conseguir consumar aquele plano, que foi ardilosamente feito lá no inferno. Olha, é bom obedecer a Deus. É bom, agora o homem natural não entende, só espiritual. Você já nasceu de novo? É de Jesus? Começa dizendo: Deus, mostra-me a tua palavra, ajuda-me a entender o teu plano. Eu quero ser uma bênção, eu quero fazer a vontade do Senhor. Deus haverá de lhe dar essa condição e você será uma bênção. Vamos passar para a parte C dessa 2ª lição.